Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz uma escritora de biografia interessante, de escrita cativante e envolvente, e que eu tomei conhecimento aí há muito pouco tempo, há poucos meses. Eu me refiro a Alba de Céspedes e especificamente ao seu livro Caderno Proibido. Alba de Céspedes, que nasceu em Roma em 1911 e faleceu também em Roma em 1997, era ítalo-cubana, filha de uma italiana com um embaixador cubano chamado Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, que além de embaixador de Cuba, foi durante alguns meses no ano de 1933 presidente de Cuba, e a Alba de Céspedes passou a vida aí circulando entre esses dois países, né? Entre a Cuba e a Itália. Caderno Proibido tem início em uma manhã de domingo de novembro de 1950. A dona de casa, Valéria Cossati, depois de fazer café, colocar a mesa para a família, ela sai de casa em direção à tabacaria. Todos dormiam ainda, mas ela queria comprar um maço de cigarros para o marido, Michele, para que quando ele acordasse, ele encontrasse o maço na sua mesinha de cabeceira. Quando ela chega na tabacaria, ela vê na vitrine uma pilha de cadernos negros, cadernos belos, luzidios, volumosos, espessos, iguais aos que ela havia usado na escola. Ela inclusive se lembra que ela escrevia o nome dela na primeira página, com letra caprichada e tudo mais. Além dos cigarros, a Valéria pede um caderno ao vendedor, que a surpreende com a resposta. Ele disse: "Não pode, é proibido." O estabelecimento só podia vender cigarro naquele dia da semana e havia um fiscal na porta para assegurar que a regra fosse seguida. E isso deixa ela muito instigada, ela ainda acaba insistindo, ela fala: "Mas eu preciso mesmo." E o vendedor acaba cedendo com a condição de que ela escondesse o caderno embaixo do casaco. A Valéria compra o caderno, sai com ele escondido da tabacaria e leva o caderno para casa, oculto sob a roupa, assombrada aí pela proibição, pela transgressão, né, que ela havia cometido. Quando ela chega na sua casa, ela esconde o caderno, certa de que se alguém visse o caderno, um dos filhos, ela tem 2 filhos estudantes de direito, ela está certa de que se algum deles vê o caderno, vai querer o caderno para si, se o marido vê o caderno, vai querer o caderno para si, e eles vão acabar transformando aquele volume negro em algo banal. E para ela o caderno é precioso, ele é proibido, né? E ela acaba transformando o caderno, então, em algo muito íntimo e pessoal, em um diário, que é o livro que a gente lê, por meio do qual a gente conhece aí um pouco dessa personagem de 43 anos, que é tida por todos como uma mulher já bastante madura, mãe de 2 jovens adultos, um casal, como eu disse, e esposa de um bancário, o Michele. Caderno Proibido foi publicado originalmente em 1952 na Itália, mas curiosamente ganhou edição aqui para o português apenas em 2022. Eu fiquei tão fascinada pela escrita da Alba de Céspedes, que é tão envolvente, tão interessante, que eu busquei outros volumes dela em português. E eu constatei que, além de Caderno Proibido, há apenas mais um, que foi editado agora em 2025. Trata-se de Na Voz Dela. Portanto, a gente percebe que Caderno Proibido e Na Voz Dela são as primeiras obras da autora, que, muito embora tenha falecido em 1997, começa agora a ser traduzido para o português. O conteúdo dessa brochura negra, que a Valéria se dedica, escondida de todos, na madrugada, no escritório, ela nos leva a acompanhar por 6 meses, é o tempo que ela escreve no caderno, o seu cotidiano,
que por um lado acaba não surpreendendo tanto, né? O trabalho excessivo, os afazeres da casa, o trabalho no escritório, os desgastes com os filhos, as exigências do marido, seus desejos, insatisfações, tristeza, cansaço, tédio e tudo mais. Mas apesar desse conteúdo ser em certo ponto previsível, né, mais ou menos o que a gente espera encontrar num caderno, num diário de uma dona de casa de meia idade da década de 50, a maneira como ele é concebido, construído, acaba surpreendendo, inclusive pelo fato de que o caderno negro acaba dando margem a que ela exponha coisas que ela antes tinha receio até mesmo de pensar. Então é como se o caderno negro fosse uma espécie de acesso, permitisse um acesso a um eu mais profundo, a anseios e desejos que ela nem mesmo sabia que existiam. Ela mesma chega à conclusão de que ela tinha feito muito mal de comprar o caderno, né? Muito mal porque o caderno a colocava num caminho perigoso, a colocava num caminho que deixava aflorar uma espécie de descontentamento pleno com vários aspectos da vida dela e que ela não sabia muito como encontrar uma solução para eles. Veja só essa passagem. Fiz mal em comprar este caderno, muito mal. Mas agora é tarde demais para lamentar, o estrago está feito. Nem sei o que me levou a adquiri-lo, foi por acaso. Nunca pensei em manter um diário, até porque um diário deve permanecer secreto. E para isso seria preciso escondê-lo de Michelle e dos meninos. Não gosto de deixar nada escondido. Além do mais, em casa há tão pouco espaço que seria impossível. Porém, para além desses fatos que são interessantes e que mostram um pouco a história da família ao longo do século XX, a história do feminino ao longo do século XX, a gente percebe que há uma família de classe média no pós-guerra, que primeiramente ainda está assombrada pelo recém-vivido numa época de profundas mudanças. Uma coisa que fica claro no romance da Alba de Céspedes é que as tradições recentes não encontram mais lugar. E algo novo desabrocha, muito embora ela mesma não consiga definir aonde isso vai ou que consequências isso terá. Eu destaco aqui um exemplo. A mãe da Valéria era uma mulher, uma senhora, né? Que ainda usava enchimentos no coque feitos à moda do início do século. E a filha da Valéria, a Mirella, ela namora um homem divorciado, ela trabalha, ela quer sair de casa. Quer dizer, então você vê que os costumes, eles estão em um momento de transição. E eles eclodiriam, como a gente sabe, na Revolução Sexual de 1960. Eu selecionei 2 parágrafos para ler para vocês. Minha mãe é uma velha senhora alta e grisalha, no modo de pentear os cabelos, que ela avoluma com enchimento, segundo a moda dos primeiros anos do século XX. Ainda se percebe um toque de coquetismo. É uma velha senhora, daquelas que dificilmente encontramos hoje. Cerzia umas meias velhas do meu pai, cerzia com um gesto elegante, como quando fazia renda renascença. Nos meus 20 anos já existiam Michelle e as crianças. Antes mesmo que eu conhecesse e que elas nascessem, estavam na minha sina, mais ainda do que na minha vocação. Eu só precisava me entregar, obedecer. Pensando bem, parece ser essa a causa da inquietação da Mirella. A possibilidade de não obedecer. Foi isso que mudou entre pais e filhos e também entre homem e mulher. A gente vê assim que a Valéria ela se encontra meio que numa posição entre lugares, dividida entre a renúncia silenciosa da mãe dela e as escolhas de ruptura da filha dela. A mãe que ainda usava os coques com enchimento, a filha que quer sair de casa, namora um homem divorciado. E ela acaba sintetizando um pouco disso em uma passagem que eu vou ler para vocês. Pertencem a 2 mundos distintos.
Um que acabou junto com aquele tempo e outro que nasceu dele. E em mim, esses dois mundos colidem, fazendo-me gemer. Talvez seja por isso que muitas vezes me sinto desprovida de consistência. Talvez eu seja somente essa passagem, essa colisão. Mirella não compreende que fui justamente eu a torná-la livre. Eu, com minha vida dilacerada, entre velhas tradições tranquilizadoras e o apelo de novas exigências. Coube a mim. Eu sou a ponte da qual ela se beneficiou, como de tudo se beneficiam os jovens, cruelmente, sem sequer se darem conta de que ganham algo, sem reconhecê-lo oficialmente. Agora posso até desabar. Não sei se eu consegui passar para vocês o quão poderosa é a escrita da Alba de Céspedes, não apenas por ter criado aí uma artimanha super interessante, um diário negro, algo secreto em que uma mulher da década de 50 consegue expor aí todas as suas fragilidades, mas também com uma espécie de documento de época que nos permite entender nos dias de hoje um pouco da história do século XX e de alguns elementos extremamente importantes que tiveram lugar nesse século, como, por exemplo, a própria guerra, a mudança de costumes, a revolução sexual, a emancipação feminina, enfim, é um texto poderosíssimo, extremamente interessante, cativante, envolvente e que eu recomendo aí fortemente a leitura. Se gostou, deixa o seu like. Repassa o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.